Shalom Brahá, né? Continuação do comentário da Parashá Vaerá, 5.783, segunda parte. Aqui nós continuamos aqui no capítulo 6, versículo 8, relendo o versículo 8. E vos levarei à terra pela qual levantei minha mão para dar a Abraão, a Isaque e Jacó, e dá-la-ei a vós por herança, eu, o Eterno. E falou Moisés assim aos filhos de Israel, não escutaram a Moisés por causa da angústia do espírito e da dura servidão, ou seja, da dor que eles estavam sentindo, pela decepção do primeiro baque. Muitas vezes a gente desiste no primeiro baque, ou seja, você está super animado, você recebeu uma rachagá, uma profecia, né, que vai dar certo e aqui troço dá para trás. E aí você desiste. Né? Mas Deus sabe da dor do seu coração, sabe do tempo de escravidão da sua vida. Sabe, mas exatamente isso para nos testar e para nos ensinar que a palavra dele vai ser cumprida. E pode ter certeza, bem antes do que você pensa. Mas a sua alma precisa ser preparada. O seu caráter precisa ser transformado. Como diz lá em Provérbios, a herança dada antes da hora, o fim dela não é bom. Ou seja, não dá certo. A pessoa, a maioria das pessoas que ganham a loteria esportiva ficam pobres, perdem tudo, às vezes em menos de um ano. Porque não estavam preparadas para aquilo. Agora, aquele que vai se preparando para receber uma grande bênção, quando ela vem, ela triplica, multiplica. Vamos continuar. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, versículo 10, entra e fala ao faraó, rei do Egito, para que envie os filhos de Israel em sua terra. E falou Moshe diante do Eterno, dizendo, eis que os filhos de Israel não me escutaram. Como me escutaram o faraó? E eu sou incircunciso de lábios. E falou o Eterno a Moisés e Arão, ordenou-lhes sobre os filhos de Israel e sobre o faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Aqui tem uma coisa fantástica, que ele está falando assim, e ordenou-lhes sobre os filhos do Egito. Quando nós colocamos em ordem sobre alguma coisa, é porque nós estamos sendo instruídos, porque nós estamos sendo preparados para fazer algo. E aqui Moisés, como eu já comentei, o Senhor já tinha falado tudo para Moisés que ia ser feito, que o faraó não ia deixar. Mesmo assim ele chega, o Senhor mandou fazer e não deu, o Senhor não libertou. E aqui de novo, quando ele sente a dor do povo, porque Moisés é humano também, ele não é nada divino. E quando ele vem e fala as coisas maravilhosas que nós comentamos na primeira parte dessa paraxá, e o povo conta para outro, porque nós vamos continuar escravo aqui pelo visto. Isso tudo que você está falando aí só é bonito. Moisés fala, se eles não me acreditaram, o faraó vai acreditar. E pior ainda, eu gaguejo, eu não sei falar direito. Aí o Senhor traz ele e Arão e faz toda uma explicação para eles. Traz todo um entendimento para eles. Você vê a intimidade de Moisés e de Arão com Deus, é algo assim que é maravilhoso, é de ser invejável. Sabe? É de trazer uma paz, uma elevação assim, que tudo fica para baixo. Então, quando a gente se entrega a Deus de verdade, isso vai acontecer, isso nós temos que almejar alcançar. E quando isso acontece, você passa por todas as situações, elas têm o tamanho verdadeiro que elas são, ou seja, desse tamanho. E não as muralhas que nós colocamos diante de nós, achando que não vamos transportá-las, ou transpassá-las. Na verdade, elas vão ruir diante de nós, porque na verdade elas são só uma imagem, elas são só um engano. Aquilo que parece impossível para o homem é possível a Deus, ou seja, é o normal para ele. Mas continuemos. Aqui, aí já passamos por uma outra parte. Eles são os cabeças da casa dos pais, os filhos de Ruben, ou seja, vou falar agora dos anciãos, ou seja, das principais pessoas da família de Israel, ou seja, das 12 tribos. Ruben, o mais velho. Primogênito de Israel, Hanor e Palu, Hezron e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. Os filhos de Shimon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahim, Soar e Shaul, filho da Cananeia. Essas são as famílias de Shimon. Esses são os nomes dos filhos de Levi por suas gerações. Gershon, Keat e Merari.
E os anos de vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gershon, Libni, Shimi, por suas famílias. Os filhos de Queat, de onde vem Moisés, Amram, que é o pai dele, Itzhar, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Queat foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mahli, Mushi. Essas são as famílias de Levi por suas gerações. E tomou Amram a Yochebed, sua tia. Entenderam? Olha só, como é que fala aqui? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não é possível que essa mulher deu à luz com 130 anos de idade e que não era filha de Levi nada. Então é simplesmente para ler. Por isso que é necessário você estudar, entender até essas genealogias, que a maioria das pessoas, principalmente do evangélico, não gosta de ler, que ele gosta de ver aquilo que acha que Deus está falando com ele. Na verdade, tudo que está escrito aqui na Bíblia, Deus está falando com você. E é para você aprender. Aqui nós voltamos. Os filhos de Gershon, os filhos de Queat. Queat era filho de Levi. Aram era filho de Queat. Então, Aram era neto de Levi. Óbvio, né? E aqui ele fala, e Queat foram 130, os filhos de Merari e Mahli. E tomou Amram, né, a Yochebed, sua tia. Se ela é tia dele, ela é filha de quem? Não é isso? Por mulher, e deu à luz para ele, Arão e Moisés. E foram os anos de vida de Amram, 137 anos. E os filhos de Ishar, Korach, Nefeg, Zihri, e os filhos de Uziel, Mishael, Elzafan e Sitri. E tomou Arão a Elisheva, filho de Aminadab, irmã de Nachshon, por mulher, e deu à luz a Nadab, Abiú, Elazar e Tamar. Ou seja, Arão casa com uma mulher da tribo de Judá, né? Filha, exatamente irmã, neta de Judá, né? Filha de Aminadab, irmã de Nachshon, por mulher, e deu à luz a Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. E os filhos de Korach, Nadab e Abiú são esses que vão morrer lá na frente, porque entraram dentro do Santo dos Santos de forma despreparada, só para você poder ter na sua cabeça. E os filhos de Korach, Assir, Elcaná, Abiasaf. Essas são as famílias dos Coracheus. Korach é aquele que a terra vai engolir. E Elazar, filho de Arão, tomou mulher das filhas de Putiel e lhe deu à luz a Pinchas. Estes são os cabeças dos pais dos levitas por suas famílias. Eles são Arão e Moisés, a quem disse o Eterno: tirai os filhos de Israel da terra do Egito com seus exércitos. Eles são os que falavam ao faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel do Egito. Eles são Moisés e Arão. E foi o dia que falou o Eterno a Moisés na terra do Egito. Ou seja, aqui para frente nós vamos ver uma posição de Arão e Moisés completamente diferente. Porque agora eles estão instruídos, eles passaram pela experiência, ou seja, encontraram Deus, o Senhor falou com eles, eles estavam incertos, as coisas foram acontecendo e houve um momento de depressão. O Senhor os convoca e os ordena, coloca os dois em ordem e coloca tudo direitinho para eles, aquilo que eles devem fazer. E aí a coisa muda. Então vem as suas experiências que possam parecer, né, que isso eu falo para mim também, que todos nós precisamos escutar isso. Suas experiências que possam parecer um fracasso imediato, na verdade são só uma preparação para te fortalecer, para você receber a bênção, desde que você persevere, desde que você creia e você se prepare mais ainda para poder administrar aquilo que você colocar na sua mão. Seja uma bênção espiritual, seja uma bênção física, seja uma bênção financeira, seja uma bênção econômica, seja o que for. Né? Da restauração do seu casamento ou da reconstrução da sua empresa ou da realização de um sonho. Se prepare, que a sua fé e a sua perseverança vão mostrar para Deus que você é capaz de fazer a gestão disso que Ele vai colocar na sua mão. Versículo 29. E foi o Eterno a Moisés dizendo: eu sou Adonai, fala ao faraó, rei do Egito, tudo que eu te digo. Ou seja, voltou lá para trás. E disse Moisés diante do Eterno: eis que eu sou incircunciso de lábios, como me escutará o faraó? Ou seja, ele está repetindo aquilo que... Desculpa, a Torá está repetindo aquilo que Moisés falou para Deus antes dele ser ordenado. Né? Então aqui o Senhor está nos mostrando. Você viu o que ele falou, agora você vai ver o que vai acontecer.
Capítulo 7. E disse o Eterno a Moisés: Vê que te coloquei como justiceiro para Faraó, e Arão, teu irmão, será teu intérprete. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará ao Faraó, e enviará os filhos de Israel à sua terra. E eu endurecerei o coração do Faraó, multiplicarei meus sinais e meus milagres na terra do Egito. E não vos escutará o Faraó, e porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. E saberá o Egito que eu sou o Eterno, ao estender minha mão sobre o Egito, e tirarei os filhos de Israel dentre deles. Ou seja, isso aqui foi como o Senhor ordenou a Arão e Moshe. Versículo 6. E fizeram Moisés e Arão como lhe ordenou o Eterno, assim o fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, ao falar ao Faraó. Quando vos falar o Faraó, dizendo, apresentai algum milagre, dirás a Arão: Toma tua vara, joga diante do Faraó, para que se torne serpente. E vieram Moisés e Arão ao Faraó. Fizeram assim como ordenou o Eterno, e jogou Arão a sua vara diante do Faraó, e diante dos seus servos, e transformou-se em serpente. Chamou também o Faraó, os sábios, os feiticeiros, e fizeram também eles, magos do Egito, com suas magias, a mesma coisa. E jogou cada um sua vara, e tornaram-se serpentes. E a vara de Arão tragou a vara deles. Endureceu-se o coração do Faraó e não escutou como falou o Eterno. Nós vamos ver aqui uma sequência muito interessante, que eu já falei isso várias vezes em vários vídeos, e é muito importante que você entenda isso. O teimoso vai ser quebrado uma vez só, sem que haja recuperação para ele. Ou seja, a pessoa que teima em não obedecer à verdade, não é ser teimoso em relação a outra pessoa que quer que você faça alguma coisa. Se você tem convicção daquilo que não deve ser feito, você tem que ser teimoso mesmo. Mas a pessoa que endurece o seu coração contra a verdade, ele vai ser quebrantado. Porque ele vai endurecendo o seu coração, chega um ponto, Deus é que endurece o coração dessa pessoa para que ela não seja perdoada. Porque uma hora a pessoa acorda, mas às vezes ela erra tanto, faz tanto mal, que ela não pode mais ser acordada. Então ela vai ser quebrada de uma vez só. E olha o que acontece com o Faraó aqui. Analisa bem, medita bem sobre essa expressão, endureceu o coração do Faraó, e Deus endureceu o coração do Faraó. Olha só como que as coisas vão acontecendo. Versículo 13, endureceu-se o coração do Faraó e não os escutou como falou o Eterno. E disse o Eterno a Moisés: Pesado está o coração do Faraó, recusa-se deixar ir o povo. Vai ter com o Faraó pela manhã, eis que ele sai às águas, te porás na sua direção na orla do Nilo. E a vara que foi convertida em serpente tomarás em tuas mãos. E lhes dirás: O Eterno Deus dos Hebreus enviou-me a ti, dizendo: Envia o meu povo e me servirão no deserto. Eis que não atendeste até agora. Assim falou o Eterno: Nisso saberás que eu sou o Eterno. Eis que eu golpearei com a vara que está em minha mão as águas do Nilo, e se converterão em sangue. E os peixes que estão no Nilo morrerão, e cheirará mal o Nilo, e se cansarão os egípcios por não poder beber a água do Nilo. Versículo 19. E disse o Eterno a Moshe: Diz Arão: Toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e sobre os seus canais, sobre suas lagunas, sobre toda a reunião de águas, e serão sangue. Sangue haverá em toda a terra do Egito, nas madeiras e nas pedras. E fizeram assim Moisés e Arão, como ordenou o Eterno, e levantou a vara e golpeou as águas que havia no Nilo à vista do Faraó e à vista dos seus servos, e se converteram em água que havia no Nilo em sangue. E os peixes que havia no Nilo morreram, e chorou mal o Nilo, e não puderam os egípcios beber a água do Nilo, e houve sangue em toda a terra do Egito. E fizeram o mesmo os magos do Egito com suas magias, endureceu-se o coração do Faraó, e não os escutou, como falou o Eterno. E voltou-se o Faraó e foi para sua casa, e não pôs seu coração também nisso. Olha, até aqui, o Faraó nem pede para desfazer o negócio. Todos foram. Né? O Talmud fala que Israel não sofreu. Mas o que a Torá mostra aqui é que toda a terra do Egito, toda a água da terra do Egito se transformou em sangue, inclusive a terra de Goshen. Porque Israel também tinha valores. Você já viu uma idolatria em Israel sobre o Nilo. O Nilo era considerado o grande deus do Egito, né? O grande provedor. Ele era adorado como um deus.
Tanto que aqui o faraó ia todos os dias de manhã fazer uma oferenda ali, né, nesse santuário, onde o rio, não sei se nem nasce não, mas é uma parte dele, né, que ele nasce na Etiópia, se eu não me engano. E ali havia um serviço religioso em adoração pelas bênçãos do Nilo. E a primeira coisa que Deus fala assim: quem provê alimento sou eu. Quem faz o rio subir ou baixar sou eu. Quem faz o rio ficar puro ou cheio de sangue sou eu. Mas aqui o coração de Faraó se endurece, porque viu que os seus magos também fizeram, ou seja, eles pegaram um pouco d'água e transformaram em vermelho. Isso é fácil, né? Que água mais que eles tinham para colocar para matar peixe, se não, já estava tudo contaminado. Então a pessoa que quer endurecer o coração, ela não quer enxergar a verdade. Ela não quer enxergar aquilo que é verdadeiro, que é óbvio, porque ela não quer dar o braço a torcer. Aí sim, pode preparar que vai acontecer. Mas vamos lá. Versículo 24. E cavaram todo o Egito nos arredores do Nilo água para beber, porque não podia beber água do Nilo. E passaram-se 7 dias depois de ferir o Eterno ao Nilo. E disse o Eterno a Moshe: vai ao faraó e disse: assim falou o Eterno, envia o meu povo para que me sirva. Se te recusares a enviá-lo, eis que eu ferirei todas as tuas fronteiras com rãs. A rã simbolizava uma deusa, a deusa da procriação, do sexo. Você vê que o Nilo ficou só 7 dias por causa da misericórdia de Deus. Ele queria ensinar, não queria destruir. Então, muitas vezes as pessoas passam por uma situação difícil, não meditam e não tira, como diz o provérbio, não tira a prata daquela escória. Ou seja, ela sofreu, mas não aprendeu, ela não meditou, ela não levou em consideração. E passa, e ele acha que é uma coisa, não, isso é normal. Mas por causa da misericórdia de Deus, senão você morre. Senão você é destruído. Se você não aprendeu agora, você vai aprender depois. Vamos lá. 28. O Nilo multiplicará rãs, e subirão e virão à tua casa, e entrarão no teu quarto de dormir sobre a tua cama, e na cama do seu servo, do teu povo, dos teus fornos, dos teus restos de provisões, sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos subirão as rãs. E disse o Eterno a Moisés: diz Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagunas, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão sua mão sobre as águas do Egito, e subiu a rã e cobriu a terra do Egito. E fizeram assim os magos por suas magias, e fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó, Moisés e Arão e disse: rogai ao Eterno. Aqui ele já está pedindo. Os magos fizeram, mas também não tiraram. E chamou o faraó, Moisés e Arão e disse: rogai ao Eterno que tire as rãs de mim e do meu povo, e enviarei o povo e sacrificarão ao Eterno. Disse Moisés ao faraó: pede gloriosamente quando eu hei de fazer oração por ti, por teus servos e por teu povo, a fim de aniquilar as rãs de ti e de tuas casas, e fiquem somente no Nilo. E disse para amanhã: assim seja, conforme a tua palavra, para que saibas que não há como o Eterno, nosso Deus. E serão tiradas as rãs de ti, as tuas casas e teus servos, e de teu povo somente no Nilo ficarão. E saíram Moisés e Arão de perto do faraó, e clamou Moisés ao Eterno por causa das rãs que pôs ao faraó. E fez o Eterno como lhe pediu Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos. E juntaram lá em montanhas, e cheirou mal a terra. Vendo o faraó que houve descanso, aquilo que eu falei, endureceu seu coração e não os escutou, como falou o Eterno. É muito importante, meu querido, você abrir o seu coração, enxergar a verdade, seja ela qual for. É difícil. Não digo que seja fácil, não, porque para todos nós, reconhecer um erro, reconhecer uma atitude que às vezes você usa anos, reconhecer que está errado. Mas isso é fundamental para o nosso crescimento, para aquilo que está falando lá: eu vos libertarei, eu vos salvarei, vos redimirei e vos tornarei o meu povo. É fundamental para que essa sequência aconteça na sua vida. Versículo 12. E falou o Eterno a Moisés: diz Arão, estende a tua vara, fere o pó da terra, se torne piolhos em toda a terra do Egito. Fizeram assim, estendeu Arão sua mão, sua vara, e feriu o pó da terra, e houve piolhos no homem e no animal. Todo o pó da terra transformou-se em piolho em toda a terra do Egito.
Fizeram assim os magos com suas magias para produzir piolho e não puderam. Porque aí já é uma transformação de matéria. Você colorir uma água de vermelho é uma coisa, principalmente que já está tudo vermelho, né? Fazer rã aparecer, já que tem rã de tudo quanto é lado aparecendo, mas não souberam tirar as rãs de lá. Agora, realmente transformar pó em piolho, ou seja, as pessoas muitas vezes ficam apegadas àqueles falsos profetas, falsos videntes, falsos encantadores, né? Falsos líderes, e ficam desculpando os seus erros. A pessoa fala, vai acontecer tal coisa, e não acontece. Aí quem escutou fala, não, ele errou dessa vez, porque ele já acertou uma vez. Aí vai dar outra vez, erra de novo. Ah, não, ele acertou aquela primeira vez. Errou 10 e acertou uma, Deus sabe por quê. E as pessoas ainda ficam presas a essas pessoas, dando crédito a elas. São piores do que Bilã, que Balaão. Que Balaão era um vidente, era um mago, era um feiticeiro, mas tinha um poder divino. Diz o Talmud que ele tinha o mesmo nível espiritual que Moisés, olha só. E fez o que fez. Imagina esses, não sei que nome que eu dou para esse tipo de gente, né, que se dizem profetas, enganam tantas pessoas. A única verdade que a gente tem que se pregar é aquilo que Deus diz na sua palavra. Se ele tiver que trazer alguém, falar com você através de alguém, pode ter certeza que ele vai fazer isso. Mas se você fica correndo atrás dessas pessoas, você é culpado delas errarem, porque o que você está praticando é idolatria. E isso é como que rebelião, como prostituição diante de Deus. É para pensar. Endureceu-se o coração do faraó e não os escutou, como falou o Eterno. Ou seja, eles não puderam falar, falaram, né? Isso é o dedo de Deus. E mesmo assim, o faraó endureceu seu coração. Ou seja, ainda não estava suficiente a dor. É difícil para falar, eu peço desculpa para você, que eu não sou tão bom para poder falar, né, para fazer o discurso. Eu não sou treinado para isso, eu sou um arquiteto que gosta de estudar, mais nada. Aqui o faraó, e às vezes as pessoas assim, tem que vir uma dor tão forte, tem que vir uma decepção tão forte, para a pessoa começar a se converter, e mesmo assim não converte. E mesmo assim não se transforma. Você tirar de uma coisa a pessoa que ele ama demais e tirado dela. A dor dura pode durar anos, mas a pessoa não muda. E isso é terrível, isso é um coração duro que é difícil de descrever. Então, mas isso somos nós que nos fazemos dessa forma. Somos nós que temos que chegar à consciência de que aquela atitude nossa está errada e buscar trabalhar em nós mesmos essa cura. Vamos continuar mais um. E disse o Eterno a Moisés, versículo 16: Madruga pela manhã, apresenta-te diante do faraó, eis que ele sai às águas. E lhe dirás, assim falou o Eterno, envia o meu povo para que me sirva. Pois se não enviares o meu povo, eis que eu farei enviar a ti os teus servos, a teu povo, e as tuas casas, animais daninhos. Na sua Bíblia cristã está escrito mosca, mas não tem nada, mosca em hebraico é bizuzi, e aqui é arov. Arov, até essa tradução é difícil, por isso que às vezes tem essa confusão. Mas arov está ligado ao animal daninho, animal que causa dano. Então você tem traduções que eram leões, que eram lobos, mas que eram animais que trouxeram muito danos aos egípcios. E se encheram as casas dos egípcios de animais daninhos, e também a terra em que estão eles. E aqui sim você vê, e separarei nesse dia a terra de Goshen, em que meu povo está, para que não haja ali animais daninhos, para que saibas que eu sou o Eterno no meio da terra. Ou seja, Israel que representa aquele que tem um coração quebrantado. Tá? Isso é uma interpretação sobre a Torá, porque o Talmud fala que nenhuma praga tocou sobre eles. Tá? Mas o que eu enxergo? Israel representa a pessoa que é tratada
e ela se quebranta e recebe a verdade e a poupada. Veio sobre ela a água vermelha, veio as rãs, porque a depravação sexual não atingia, não era só um, né? E veio os piolhos, né? Porque o piolho tem a ver com o que está na sua cabeça. Que o piolho veio primeiro no seu cabelo, na sua parte cabeluda. Pega o corpo todo, mas principalmente na sua cabeça. Então representa seus maus pensamentos, esses pensamentos pequenos que te fazem se perder da verdade. E aqui é um quebrantamento de Israel. Então quando chega os Arovim, né, esses animais, Israel já não é mais tocado por eles. Porque há uma conversão, há uma transformação de Israel aqui nisso. E aí isso nós temos que trazer para nós. Porque todas as outras pragas agora vêm sobre o Egito. O único e exclusivamente é o Egito. Israel é poupado completamente. Porque isso representa aquele que se arrepende. Ou seja, pode acontecer o que for em nossa volta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás abalado, porque se apegou com amor. Yoshev B'Set Elyon B'Tzel Shaddai Tronam, aquele que habita no esconderijo, ou seja, no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, então, se você entra no lugar secreto dele, se você entra na casa de Deus, não é a igreja não, tá, meu querido? Nem a sinagoga. A casa de Deus é dentro da intimidade dele, dentro do conhecimento da palavra dele, da vivência da palavra dele. Se você entra aí sim, você pode frequentar a sua igreja, frequentar a sua sinagoga, porque você está dentro da casa de Deus. Sabe, você vai ser protegido. Aconteça o que acontecer lá fora, seja o governo que tiver, você vai prosperar. E aqui nós vemos Israel ser separado por causa disso. Então não se fie em edifício, se fie em atitudes, em fé, em verdade. Mas vamos continuar. E farei uma salvação para o meu povo, para que o teu veja a praga, e para o teu virá a praga, amanhã será esse milagre. E fez o Eterno assim, chegaram animais daninhos em grande massa, a casa do faraó, a casa dos seus servos, e toda a terra do Egito se arruinava por causa dos animais daninhos. Chamou Faraó Moisés e Arão e deu-lhes e disse-lhes: Ide, sacrificai a vosso Deus nessa terra. E disse Moisés: Não é justo fazer assim, porque a abominação para os egípcios sacrificar ao Eterno nosso Deus. Se sacrificarmos a adoração dos egípcios aos seus olhos, certamente eles nos apredejarão. Caminho de 3 dias andaremos no deserto, sacrificaremos ao Eterno nosso Deus, como ele nos diga. Ou seja, Faraó está querendo negociar. Por isso que com o diabo você não negocia. Com o mal você não negocia. Você tem que ser firme naquilo que você tem que querer, naquilo que é verdade. Você tem que ser firme na verdade. Isso que nós vamos ver agora, até o 8º praga. Faraó tentando enrolar Moisés, permanecê-lo ali, Moisés sendo firme. Na verdade, até aumentando suas exigências. Assim que você tem que ser contra o pecado, contra o erro. Isso é uma posição nossa. Não tem conversa. Você não dança, né, como se diz em inglês. Don't dance with the devil. Ou seja, não dance com o diabo. Vamos lá. 24. E disse Faraó: Eu vos enviarei e sacrificareis ao Eterno vosso Deus no deserto. Somente não ireis longe. Fazei oração por mim. Disse Moisés: Eis que eu saio de perto de ti e orarei ao Eterno. Tirar-se-ão os animais daninhos do Faraó, de seu servo e de seu povo amanhã. Somente não volte o Faraó a burlar, não enviando o povo para sacrificar ao Eterno. Saiu Moisés de junto do Faraó e orou ao Eterno. E fez o Eterno conforme a palavra de Moisés, e tirou os animais daninhos. Do Faraó, do seu servo, do seu povo, não ficou um. E endureceu o Faraó o seu coração. Também dessa vez não enviou o povo. Veja que o Faraó ainda está endurecendo o seu coração. Nós somos na 4ª praga. E disse o Eterno a Moisés: Vai, Faraó, e disse: Assim disse o Eterno Deus dos Hebreus: Envia meu povo para que me sirva, pois se te recusares a enviá-lo e ainda o detiveres, eis que a mão do Eterno estará sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os asnos, sobre os camelos, sobre as vacas, sobre os rebanhos, com pestilência muito grave. E separará o Eterno o gado de Israel do gado do Egito, e não morrerá nada que possuem os filhos de Israel.
determinou o Eterno um prazo, dizendo: amanhã fará o Eterno esta coisa na terra. E fez o Eterno esta coisa no dia seguinte, e morreu todo o gado do Egito. Do gado dos filhos de Israel não morreu um. E mandou o Faraó ver, e eis que o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Endureceu-se o coração do Faraó e não enviou o povo. Quinta, ele continua endurecendo o seu coração. E disse o Eterno a Moisés e Arão: tomai vossos punhos cheios de fuligem da fornalha, e jogará Moisés para os céus aos olhos do Faraó, e será pó fino sobre a terra do Egito, e será sobre o homem e sobre o animal, sarna que desabrocha em úlceras por toda a terra do Egito. E tomaram a fuligem da fornalha e estiveram diante do Faraó, e jogou a Moisés para os céus, e foi sarna de úlcera que desabrochava no homem e no animal. E não puderam os magos ficar perante Moisés por causa da sarna, porque estava a sarna nos magos em todo o Egito. Ou seja, chega a um ponto que o seu pecado começa a brotar na sua pele. Ou seja, você começa a ser uma pessoa sarnenta perto das pessoas e rejeitada. Isso é devido à teimosia, ao endurecimento de coração. E tomaram a fuligem da fornalha, estiveram diante do Faraó, e julgou Moisés para os céus, e foi a sarna de ursa que desabrochava no homem e no animal. E não puderam os magos ficar perante Moisés por causa da sarna, porque estava a sarna nos magos em todo o Egito. Agora sim, sexto, e endureceu o Eterno o coração do Faraó, e não os escutou, como falara o Eterno a Moisés. E disse o Eterno a Moisés: madruga pela manhã, apresenta-te diante do Faraó e diz-lhes: assim diz o Eterno, Deus dos Hebreus: envia o meu povo para que me sirva, porque dessa vez eu mandarei todas as minhas pragas ao teu coração, aos teus servos, ao teu povo, para que saibas que não há como eu em toda a terra. Pois agora poderia estender minha mão e ferir a ti e o teu povo com a pestilência, e serias aniquilado da terra. Entretanto, por isso é que eu te fiz ficar, para mostrar-te minha força, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Todavia espezinhas o meu povo para não enviá-lo. Eis que farei chover a essa hora, amanhã, uma chuva de pedra muito forte, como nunca houve igual no Egito, desde o dia que foi fundado até agora. E agora envia, faz juntar teu gado e tudo que tenhas no campo. Todo homem e animal que for achado no campo, não for recolhido a casa, descerá sobre ele a chuva de pedras e morrerão. Você vê que aqui nós estamos falando, disse o Eterno a Moisés, é Deus falando. E Moisés, quando fala isso ao Faraó, ele está falando sobre a posição do profeta mesmo, assim diz o Senhor. Só que ele nem fala dessa forma, porque ele já entra falando. Moisés é a personificação divina diante de Faraó. Ou seja, a coisa fica muito séria. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Como diz o provérbio, acima de tudo, meu filho, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Mais uma vez falando, medita sobre a palavra de Deus, você com quem eu estou conversando agora. Busca ler sempre muito provérbios. Você que é católico, você tem ali Sabedoria de Salomão, você tem Eclesiástico, que são tremendos. Sabe, aproveita isso que você tem na sua mão. Você evangélico, busca o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, né? E analisa muito aquilo que Salomão escreveu ali. Sabe, e mais do que isso, para todos, o livro de Salmos. É fundamental a gente ler os Salmos e meditar nas coisas que falam, porque isso é vida. Sabe, quando você coloca isso no seu coração, sua mente vem quando você precisa falar. Quando você precisa viver aquilo, sua alma faz com que sua mente recorde aquilo. E aí você pode escolher, porque é você que escolhe, você tem o livre-arbítrio. Né? Livre é aquele que faz o que precisa ser feito, e não o que quer fazer. Vamos lá. Aquele que temeu, versículo 20, aquele que temeu a palavra do Eterno diante do servo do Faraó, fez fugir a seus servos e o seu gado às casas. Quem não pôs em seu coração a palavra do Eterno, deixou seus servos e seu gado no campo. E disse o Eterno a Moshe: estende a tua mão para os céus, a fim de que caia uma chuva de pedra em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo, e a terra do Egito. Estendeu Moisés a sua vara aos céus. O Eterno mandou trovões e chuvas de pedras, e andou fogo na terra, e fez chover o Eterno a chuva de pedras sobre a terra do Egito. Era granizo que, quando abria, virava fogo, ou seja, caía gelo e virava fogo. Né? Ice and fire. Ou seja, gelo e fogo. É tremendo isso.
E houve chuva de pedras e fogo que se incendia dentro da chuva de pedras, muito forte, como não houve igual em toda a terra do Egito, desde que foi uma nação. E feriu a chuva de pedras a toda a terra do Egito, e tudo que havia no campo, desde o homem até o animal, e toda a erva do campo feriu a chuva de pedras, toda a árvore do campo quebrou. Salvo a terra de Goshen, pois ali estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. E mandou chamar o faraó, Moisés e Arão, e disse-lhes: pequei dessa vez. O Eterno é justo, eu e meu povo somos os ímpios. Rogai ao Eterno e basta de trovões e de chuva de pedras, e vos enviarei e não continuareis a estar aqui. E disse-lhe Moisés: logo que eu tiver saído da cidade, estenderei as minhas palmas ao Eterno, os trovões cessarão, não haverá mais a chuva de pedras, para que saibas que do Eterno é a terra. E junta-te a teus servos, sei que ainda não temereis diante do Eterno Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga e o linho no talo. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque são tardios. E saiu Moisés de junto do faraó, a cidade estendeu suas palmas ao Eterno. E pararam os trovões, as chuvas e as pedras, e não caiu a chuva na terra. E viu o faraó que parou a chuva de pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu seu coração, ele e seus servos. E ficou endurecido o coração do faraó, e não enviou os filhos de Israel, como falou o Eterno por intermédio. Ou seja, 7 pragas. A partir da 6ª praga, Deus que está endurecendo. Agora há um propósito de Deus, de fazer mostrar o seu poder e o que acontece com aquele que tema. Por isso que essas duas parashot, Vaerá e Bo, né, que é a próxima que nós vamos estudar, elas deveriam ser uma só, porque mostra exatamente esse primeiro momento, depois da concepção desse povo, né, do nascimento desse povo, essa primeira infância, mostrando o poder do Pai protetor que faz tudo o que você precisa. Basta simplesmente você se chegar a Ele. Ou seja, nós temos que agir como crianças, ou seja, na nossa confiança, no nosso amor a Deus, nós temos que ser como uma criança, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe, seu filhinho, quando ele começa, nem está andando ainda, ele olha para você, o olho dele brilha, né? O olho dela brilha, da filhinha, e o sorriso, aquela vontade de estar junto com você, e se aconchega no seu colo. Essa é a atitude inicial que nós temos que ter com Deus. Mas eu tenho certeza que a bênção dele virá sobre sua vida, que você vai aprender, que nós vamos aprender a andar com ele. E nós vamos ser uma geração diferente. Eu creio nisso. E a gente se encontra na próxima Parashá. Por favor, dá o seu like, né? Compartilha, manda para as outras pessoas esse vídeo. Ajuda quem está precisando escutar. Sabe? E liga o sininho aí para você poder ser avisado dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe ricamente. Shalom Bracha.